Oi, meu povo lindo do canal, tudo bem com vocês? Meu nome é Júlio César e está começando mais um vídeo. No vídeo de hoje, como vocês puderam ver aí no título, vai ser um tour pelas minhas tatuagens. Eu tenho em torno de 22 tatuagens, eu tô falando em torno porque eu contei deu 22, mas às vezes eu posso ter esquecido de algum. Contar mais eu não contei, entendeu? Porque não tem como. Mas às vezes eu posso ter esquecido de alguma tatuagem. A minha primeira tatuagem eu fiz com 17 anos de idade. A minha mãe, ela autorizou fazer tatuagem. Ela já era separada do meu pai. E ela autorizou, eu morava com ela. E aí a gente foi lá pro estúdio e a gente fez a minha primeira tatuagem. E meu pai não sabia que eu tinha feito tatuagem. E aí eu lembro que ele me perguntava, tipo, nossa, esse negócio no seu braço e tal. Eu falei assim, é uma tatuagem, mas ela sai, né, com o tempo e tal. E ele, nossa, quem fez? Fulano. Mas ele faz tatuagem assim, que sai com o tempo? Eu, sim, ele faz tatuagens assim que sai com o tempo. Assim, com muito tempo de decomposição. Talvez a tatuagem saia. Não reparem, porque eu ainda tô com a roupa que eu fui trabalhar, tá? Essa roupa, na verdade, era do curso que eu fazia da IFOP, eu fazia zootecnia. E, e eu vou trabalhar com ela porque eu trabalho em pet shop. Inclusive, vou gravar pra vocês um vídeo contando como que é trabalhar no pet shop. Mas já adianto que é muito bom, gente, porque lidar com animais fofinhos, mesmo que às vezes a gente tenha um pouco de dor de cabeça, mas a fofura e a doçura deles compensa. Eu tenho um histórico, eu tenho uma história que envolve tatuagem, mas isso eu vou contar pra vocês lá pra frente. Bom, a minha primeira tatuagem que eu vou mostrar pra vocês é essa daqui. Eu vou pegar a câmera pra mostrar direitinho pra vocês, tá? A minha primeira tatuagem é essa dos algarismos romanos. E tá escrito 11/10/2017. Não são todas as minhas tatuagens que têm significado, tem muitas delas que foram por estética. Ou por mero teste, vamos assim dizer. Mas essa em específico, ela tem um significado que, quem não sabe, eu sou um bandista. E essa data ela me marcou porque foi a primeira vez, o primeiro dia que eu iniciei meu desenvolvimento mediúnico na Umbanda. Então eu resolvi tatuar ela porque realmente é uma data e foi uma data muito importante pra mim e é até hoje. Em seguida, a gente tem essa data, 28/4/97, que é o dia do nascimento da minha irmã. E ela fez uma tatuagem igualzinha também, só que com a data do meu nascimento. A gente combinou. Aí eu fiz primeiro, aí depois ela foi lá e fez. Foi a primeira tatuagem dela. Depois, em seguida, a gente tem um passarinho. Porque eu queria muito tatuar uma andorinha. Não repare que eu não depilei meu braço, tá, gente? Desculpe. Eu queria muito tatuar uma andorinha porque eu achava a estética dela muito bonita. Foi basicamente isso. Aí depois a gente tem o olho, né? Deus dos meus, sei lá, 14, 15 anos eu queria tatuar um olho. E aí eu tatuei. E é bastante interessante. Porque o olho, ele simboliza Deus, ele simboliza o universo. E, e sem pensar, eu tatuei bem debaixo da minha tatuagem, onde se refere à minha religião, né? Minha atual religião. Então, depois que eu fiz, que eu pensei, tipo, cara, foi genial isso sem eu sequer pensar. Porque é uma tatuagem religiosa e, ó, spoiler, e por baixo uma tatuagem que simboliza e representa Deus. Depois eu fiz essa mariposa linda e sombria também. A mariposa, ela traz pra gente um significado de que as coisas não são permanentes, tudo morre, tudo acaba. Então, eu tive um processo onde eu tinha TOC, transtorno obsessivo compulsivo, depressão e ansiedade. Então, eu tatuei essa mariposa pra mim sempre olhar pra ela e sempre lembrar que tudo tem um fim. Até mesmo as fases ruins, a gente pensa que elas não vão acabar nunca. E elas acabam, gente. Acreditem, elas acabam. Então,
eu tava passando por esse processo ruim emocionalmente. E aí toda vez que eu olhava pra ela, eu lembrava que uma hora ia passar e que tudo ia ficar bem. Eu sei que tudo vai ficar bem. É tipo isso. É... E aí ela teve sim um significado muito importante pra mim. As próximas tatuagens que eu vou mostrar pra vocês, peraí que o enquadramento tá um pouco ruim, fui eu que fiz. Foi literalmente isso. Eu que fiz as minhas próximas tatuagens no meu próprio corpo. Essas daqui foram o César que fez. O Cezinho é um tatuador aqui da cidade muito bom. Inclusive, eu amo, admiro e quero fazer mais tatuagens nesse braço aqui com ele. Porém, teve um momento da minha vida que eu sempre gostei de desenhar, sempre desenhei. E aí eu pensei, por que não virar tatuador? Né? Por que não virar tatuador? E aí eu tive muita ajuda das pessoas para comprar os equipamentos que não são baratos. E aí eu comecei minha jornada de tatuador na cara e na coragem, sabe? Pegando a maquininha e fazendo teste, e testando, e indo e fazendo. E levando, né, muito tapa na cara de erro que eu cometi. Mas falar que eu tive um curso presencial, não. Tudo, tudo que eu aprendi foi com curso online e a prática mesmo foi eu pegando e fazendo em mim mesmo ou fazendo em EVA. Eu tatuava muito em EVA para poder treinar, para poder ter uma certa base de como que era. Então, eu comecei a tatuar, começou a dar certo, comecei a ter um dinheiro. Só que lembra que eu não tava bem? Eu não tava bem. Eu tava depressivo, eu tinha transtorno obsessivo compulsivo e eu tinha muita ansiedade. Por conta de eu não tá muito bem, não tô muito bem não, de eu não tá realmente bem emocionalmente, eu acabava tendo muita crise antes dos horários marcados. Então, se uma pessoa marcasse comigo 2 horas, 1h30, eu tava tirado no sofá, no chão, dando crise de ansiedade. E, e também tem uma outra questão que é insegurança, que eu tinha muita insegurança, eu tinha muito medo de errar, porque é pele, porque vai ficar a vida toda no corpo da pessoa, e se der alguma coisa de errado. Então, tudo isso. E se a pessoa não gostar e falar pra mim que gostou e depois não gostar de verdade, ter que conviver com aquela tatuagem por muito tempo até cobrir, né? Ou retirar laser. Então, todas essas questões, elas vinham muito à tona na minha cabeça, era um peso muito forte, né? Quando a gente tá com depressão, a própria palavra diz depressão, né? Que a gente se coloca em situações sobre muita pressão. Então, algo que não precisava ter tanta pressão, eu me colocava em situações onde eu via aquilo com muita pressão em cima de mim, sabe? E aí eu comecei a ver que eu gosto de tatuar, sempre gostei. É uma coisa que eu amo, uma coisa que eu gosto, mas que eu não tava bem. E aquilo naquele momento não tava me fazendo bem. Depois disso entrou a pandemia, onde tudo complicou, a gente não podia atender, eu comprei até viseira para poder tatuar e depois teve que fechar e tal. É, E aí eu acho que foi uma desculpa que eu pude arrumar para parar, porque eu não queria chegar para as pessoas e falar, eu desisti porque eu tenho depressão, ansiedade, toque e muita insegurança, né? Eu não queria chegar para as pessoas e falar isso, falar realmente a verdade, sabe? Então eu sempre inventava desculpa, eu sempre falava, por conta da pandemia, ou eu parei por conta de N motivos, eu inventava muitas desculpas. É a primeira vez que eu falo abertamente o motivo pelo qual eu parei com esse ramo, né? Nem carreira, porque não deu nem tempo de fazer uma carreira. Com um ramo de tatuagem mesmo. Foi por conta disso, isso me assombrava de um tamanho que vocês não têm noção. O quanto eu estava mal e eu estava fazendo também ao mesmo tempo
acompanhamento com psicóloga, né, pra tentar ver isso, mas no final de tudo eu acabei desistindo. E o que é o que acontece com muita gente que tem depressão, elas acabam desistindo às vezes de coisas que elas amam, que elas gostam, que fazem elas felizes, pelo simples motivo de não estar bem e de não conseguir ter uma visão futura sobre aquilo, sabe? Então eu parei de tatuar. Aqui em casa tem tudo, tem tudo, tem desde fonte, a maquininha, a agulha, tinta, tudo tá ali ainda, tudo, não desfiz nada. Esse aqui, ó, esse negócio aqui preto, que hoje eu uso pra colocar minhas coisas, foi minha maca. Custei comprar essa maca. No começo eu tatuava em cima do sofá aqui de casa, porque eu não tinha nada pra começar, entendeu? Eu tinha só o dinheiro dos equipamentos. E aí a maca eu fui trabalhando e dei conta de comprar a maca. Foi o auge pra mim, foi motivo de muita comemoração, porque foi a primeira coisa que eu lutei, que eu esforcei, que eu batalhei. E aí eu consegui comprar algo que realmente ia me ajudar muito profissionalmente, sabe? Ia dar realmente um upgrade, vamos assim dizer, na, no, não na minha carreira, mas a minha trajetória de tatuador, como tatuador. Então, a partir de agora, as tatuagens que vocês vão ver são todas eu que fiz. Claro que não são perfeitas, porque eu tava no começo e tal. Então, vai ter alguns errinhos, vai ter alguns tracinhos estourados, vai ter alguns tracinhos falhados, mas isso é normal de quando a gente se inicia, né? Quando a gente começa a ser tatuador, ainda mais que cidade pequena. O César me propôs a me ajudar, a me ensinar, mas eu era muito tímido na época e fiquei com muito medo de incomodar ele, sabe? Queria muito ter aprendido com ele, mas fiquei com muita vergonha e muito medo de incomodar ele, sabe? Então eu acabei não procurando ele para me ajudar. É, Então quem começa assim, sozinho, entre aspas, vamos assim dizer, é muito normal ter erros no começo. Isso todo mundo passa, né? Todo grande tatuador um dia cometeu algum errinho, porque ninguém é uma máquina, todo mundo erra. Essa tatuagem é um tridente, né, de Exu. E eu fiz ela porque tinha chegado a agulha nova, eu queria testar. Então, essa tatuagem não teve nem decalque, foi só eu pegando a maquininha, a agulha e traçando. Por isso que ela tá assim, ela tá estourada, gente. Mas tudo bem. Aí depois que eu vou mostrar pra vocês, pode ser esse, o escorpião, né? O escorpião é porque o meu ascendente, ele é em escorpião. Olha que gracinha. Aí o escorpião, eu fiz esse em cima aqui, esse arame farpado, porque eu queria alguma coisa, porque tava muito vago, sabe? Aí depois eu fiz essa mulher, não sei se é uma geisha, não sei o que que ela tem uma espada, tá vendo? Eu fiz ela também, alguns lugares tá bem falhadinho, sabe? Aí depois eu fiz essa cobra, deixa eu mostrar pra vocês. Lógico que não foi tudo em sequência, tô mostrando em sequência aleatória, sabe, gente? Eu fiz essa cobra e ela tem um significado pra mim. Há um ano atrás, eu fui convidado por uma grande amiga minha, Gabriela Mazeto, um beijo, a tomar ayahuasca, numa sessão de ayahuasca. E no meio da sessão de ayahuasca eu tive minha peia e tive também minhas visões. E eu tive uma visão com o arco-íris, né? O arco-íris pra mim me remeteu à cobra por conta da minha religião, tá muito ligado ao Xumaré, que é o orixá da cobra e do arco-íris, né? E, essa cobra, ela traz muita mensagem de transmutação, de renovação. Então, eu tava numa fase onde eu precisava me transformar, né? Foi justamente a fase onde eu me assumi gay para minha família, para as pessoas próximas a mim. Não diretamente, quando eu cheguei para minha mãe e falei eu sou gay. Mas se vocês quiserem, eu faço um vídeo de como que eu me assumi para minha mãe, para minha família. Então, todo esse processo de transformação, de autoaceitação, para mim fez muito sentido essa visão que eu tive.
E aí eu tenho tatuado uma cobra, que pra mim representa essa visão que eu tive e esse ensinamento. E tenho também Shiva, que eu tive uma visão com Shiva também tatuada. Tive uma visão com Ganesha também, outra deusa. E pretendo tatuar a Ganesha aqui, nesse espaço que tá sobrando aqui. Ainda vou tatuar ela aqui. Aqui deixa eu mostrar pra vocês. 20 de 10 de 1978, que é o ano que a minha mãe nasceu, nessa data. Tá bem falhadinho, tá vendo? É porque a gente lava a mão com frequência. E aí acaba desbotando mesmo, preciso retocar. E o 2 também não saiu perfeito, mas aí eu pretendo retocar com o César mesmo. Não pretendo me auto-tatuar mais. Eu tô de samba, canção, pra poder mostrar melhor pra vocês. Mas aqui tá a Shiva, que eu disse pra vocês, que eu tatuei. Aqui tem uma águia, que ela, depois eu fui ver, ela tem um significado espiritual no xamanismo muito bonito. Bom, essa daqui foi por estética mesmo também. Essa moça chorando. Eu acho que teve um pouco a ver também com o meu processo de depressão, sabe? Bom, aqui tem essa cigana. Uma cigana mais macabra, vamos assim dizer. Porque tinha chegado tatuagem colorida e eu queria fazer uma tatuagem colorida pra me testar como que era a cor na pele. E aí eu vi, né, tá totalmente desidratada essa pele, mas eu vi o desenho decalque e eu apaixonei e eu resolvi fazer. Hoje eu não acho ela tão mais bonita assim, entendeu? Eu acho que eu escolheria... Se fosse outra época, eu ia escolher outra coisa, né? Bom, aqui tem esse crânio de caveira, que foi quando chegou as minhas agulhas de sombrear e eu queria testar como que era o sombreado. E foi muito engraçado porque chegou essas agulhas, chegaram, né, essas agulhas, e eu não sabia que tinha diluir tinta, eu não tinha nem diluidor, né, a gente pode diluir com outras coisas também, mas eu não tinha diluidor de tatuagem, não tinha. E aí eu peguei o preto bruto mesmo, que eu usava o preto linha, e aí fui sombreando. Depois que eu terminei, tava muito escuro. Vocês não têm noção, tava muito escuro. E aí a minha irmã pegou e falou assim, tá parecendo um grande círculo preto. E eu falava assim, não tá, mas sabe quando você não quer aceitar que tá? E tava mesmo. Aí eu falei pra ela assim, não, depois vai sair e tal, porque vai perder a pigmentação, 80%, e vai dar tudo certo. E deu realmente tudo certo. Ela deu um jeito de clarear ela. E no final ela ficou desse jeito, ficou bem mais claro. Depois tem essa tatuagem que... Gente, eu sou muito bipolar e eu amei essa tatuagem, porque você faz assim, ela tá rindo. Você faz assim, ela tá chorando, entendeu? E as crianças adoram essa tatuagem, elas ficam assim com o dedinho, sabe? Tá feliz, tá triste, tá feliz, tá triste. Adoro. Essa foi a primeira tatuagem que eu fiz em mim mesmo. Eu retoquei ela, tipo, 3 vezes, fiz essa merda. E meu gato chegou, gente. Salem, olha que gracinha. E aí no final ficou assim, sabe? Um traço aqui mais grosso do que o outro, um sombreado bem feio, mas estava bem pior. Eu vou contar pra vocês sobre essa tatuagem. Como eu disse, foi a primeira tatuagem que eu fiz em mim mesmo. E eu não sabia como que montava uma maquininha, então eu fiz sem a borrachinha, eu fiz sem uma liguinha, eu só peguei a biqueira, coloquei na maquininha e coloquei uma agulha, ela ficou lá batendo. E aí eu lembro que eu achei muito foda quando terminou. Mas aí depois, quando foi cicatrizar, que a casca foi saindo, a tatuagem já não tinha mais. A tatuagem saiu junto com a casca. E aí ficou um sinal muito, muito, muito clarinho. E aí eu fui e refiz ela, porque eu falei assim, não, eu sempre quis uma tatuagem de âncora, e eu vou eu mesmo fazer essa tatuagem de âncora. Aí eu fui lá e refiz ela, aí não gostei muito, aí eu fui e refiz ela de novo. Depois a gente tem essa mãozinha do Mickey, porque tinha chegado a agulha nova. Era 9RL que eu tinha comprado, e aí eu fiz ela, tive que engrossar um pouco o traço pra não parecer tão torto igual tava, sabe? Aí depois a gente tem... Vou mostrar as que não tem significado, tá? A gente tem essa borboleta. Ela tem um significado, olha só. Essa aqui eu fiz de amizade com a minha amiga Ivana e a minha irmã. Então eu, minha irmã e a Ivana, a gente tem a mesma tatuagem. As duas têm no braço e eu tenho na coxa. A gente decidiu aqui na garagem de casa e todo mundo veio aqui pra dentro de casa e fez.
Bom, tem essa daqui também, que é por estética. Eu achei muito bonita. Eu olhei e falei assim, gente, eu quero esse desenho, eu preciso. E essa daqui são demônios pra mim, sabe? São 3 cabeças de bode juntas, né? Mas pra mim são os meus demônios interiores. Essa tatuagem dos bodes é a tatuagem que eu mais gosto. E até eu fui muito julgado pela minha família, porque eu coloquei lá que um agradecimento, que essa tatuagem era um agradecimento aos meus demônios internos. E teve muita gente que me hateou. Muita gente que me hateou por conta disso. Mas o real é que todo mundo tem seus demônios interiores, né? E o pé aqui tá caindo. Insegurança, por exemplo, sabe? Então, a gente deve encarar nossos demônios interiores não com tanto peso, igual normalmente a gente encara. Quando a gente passa pelo processo, a gente vê que todas essas coisas ruins nos ensinaram e nos trouxeram grandes lições de vida, né? Eu agradeço muito aos meus demônios interiores, internos, porque eu aprendi muito com eles. A partir do momento que eu olhei para eles com uma visão não de inimigo, mas uma visão de amigo, uma visão de que eles estavam ali para me ensinar, para me aprender comigo mesmo, entende? Para me transformar em uma pessoa melhor. Eu comecei realmente a me transformar em uma outra pessoa e comecei a olhar e enxergar o mundo, os problemas com outros olhos. Então, meus demônios internos, eles me ajudaram muito e vêm me ajudando bastante porque eles não morreram, eles ainda estão dentro de mim, assim como estão dentro de cada um de nós. E conforme aquele que não é mais adormecido, né, que é acordado, a gente deve olhar para ele com uma visão de amizade e tentar entender o que ele está querendo dizer para que ele volte a dormir, adormeça novamente. Então é isso, gente. As minhas tatuagens são essas. Contei pra vocês um pouco da minha trajetória, um pouco da minha história em relação à tatuagem. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte, por favor, comentem se vocês têm tatuagem, se vocês têm vontade de fazer tatuagem também. E deixa o like, me segue no Instagram também. Meu Instagram mudou por conta que o Instagram derrubou meu perfil, né? Teve todo aquele caos no Instagram de perder seguidor, de perder inscritos e de perderem contas também. E eu acabei perdendo a minha conta, infelizmente. E aí eu criei outra. Aí depois que eu criei outra, né, que eu comecei a usar outra conta, o Instagram liberou a conta antiga e eu fiquei com raiva e excluí aquela conta. E agora eu tô com uma outra conta. É exatamente isso. Então, por favor, me siga na minha nova conta lá, por favor, porque eu tô precisando de seguidor, tá? É basicamente isso. Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!